João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, esse fato de Jesus ser levantado da terra, ele é citado num outro texto da Escritura, no próprio livro de João. Lá talvez nós não tenhamos a resposta sobre essa questão de ele ser levantado, mas aqui a gente tem. O versículo 32 diz, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, e aqui quem interpreta é João, o apóstolo, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, o fato de ser levantado, obviamente, é referência à cruz, que geralmente ficava no lugar mais alto, disposição para que todos que passassem pudessem contemplar e tomassem aquilo como exemplo e não tentassem cometer os mesmos crimes, para não morrerem da mesma forma. Então nós, às vezes, temos no próprio texto bíblico a interpretação que a gente busca. Agora, nem sempre é assim, a interpretação às vezes pode ser indireta, e eu vou ter que buscar em outro evangelho, falando de evangelho, ou em outro texto bíblico, elementos que me vão permitir a interpretação daquele outro texto que eu não estou entendendo. Por isso, gente, princípio importante na interpretação bíblica: textos menos claros são interpretados à luz dos textos mais claros. Nunca faça doutrina em cima de textos complexos, ambíguos ou que geram dúvida na interpretação. As doutrinas heréticas muitas vezes se baseiam em textos isolados e que são textos complexos, difíceis às vezes, como foram colocados na língua original, e às vezes é com base nessa ambiguidade que se cria uma doutrina nova. Acho que a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Nós precisamos buscar referências cruzadas na Bíblia para que esta doutrina se sustente por toda a Escritura e não implique em contradição. Por isso se começa sempre a interpretação com base em textos claros, fáceis de entender, fáceis de assimilar. Bom, depois dessa assimilação eu vou para os textos mais complexos, porque daí a luz dos textos claros incide sobre os complexos e eu tenho maior facilidade na tarefa da interpretação. Por isso é importante conhecer a Bíblia como um todo. Nós, aqui nos cultos, fazemos leituras de perícopes, de seções, de parágrafos, mas, obviamente, nós temos uma noção do toda a Escritura. Essa é uma pergunta que caberia nesta manhã: quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Talvez nenhuma. Meu menino agora conclui a segunda vez, é isso, Felipe? Ele tem 11 anos, ele vai concluir a segunda vez na sua leitura da Bíblia como um todo. Nós incentivamos desde o início, nós demos a força necessária para isso, nós compramos livros para ajudar nessa leitura. E essa é uma das coisas que a gente precisa também fazer. Existem alguns livros que facilitam a nossa leitura da Bíblia. Livros, por exemplo, como essa própria Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Almeida. Antes de cada livro da Bíblia, ela procura informar quando esse livro foi escrito, para quem foi escrito, com que objetivo, quem eram os leitores, em que contexto esse livro foi escrito. Isso facilita muito a tarefa da interpretação. Eu pego lá a carta aos Filipenses, e então numa página eu leio quando provavelmente essa carta foi escrita, o que Paulo estava passando quando ele escreveu, se sabe que ele estava preso, para quem ele escreveu, qual era a sua necessidade, ele está agradecendo as ofertas que ele recebeu. Bom, eu começo a ter um panorama contextual desta carta, e isso me facilita muito quando eu vou ler um versículo específico, porque eu vou ter ideia do todo. O maior erro na interpretação bíblica é isso, é o desconhecimento do contexto, e o contexto passa pela história de alguns fatos. Então está aqui uma indicação, Bíblia de Estudo Almeida, uma Bíblia extremamente acessível. No início de cada livro da Bíblia, que são 66, tem uma página com essas informações, que se você ler em questão de 5 minutos, você vai poder ir para o texto,
com outra luz, com outra compreensão. E é isso que nós temos feito lá em casa. Nós temos procurado investir em literatura. Tem muita coisa boa hoje que facilita a nossa aproximação do texto, inclusive para as próprias crianças. Ok? Então isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Nesse sentido, existem princípios de interpretação da Bíblia que estão nela própria. A partir da leitura da Escritura, nós interpretamos a própria Escritura. Quais são as dificuldades? As dificuldades são o conhecimento das línguas originais, no caso do Antigo Testamento, o grego, o hebraico e o aramaico, e do Novo Testamento, o grego. Além disso, obviamente, a dificuldade existe porque foram textos escritos há muitos anos atrás, em uma outra época, numa outra cultura e numa outra geografia. Existe um livro interessante do Kenneth Bailey que fala das parábolas de Lucas. Esse cara viveu no Antigo Oriente Próximo, procurou estudar aquela cultura, ficou muitos anos lá, e a partir dessa vivência, ele se aproxima das parábolas de Lucas para interpretar o que culturalmente essas parábolas queriam dizer para aquele povo semita específico daquela região. Nós estamos numa cultura ocidental que é muito diferente da cultura oriental, muito diferente até em termos de cosmovisão, da maneira de ver o mundo, a vida e tudo mais. É muito diferente, por isso que às vezes a gente não entende o chinês, não entende o japonês, os seus códigos de honra e a sua visão, por exemplo, sobre a vida, né? É muito diferente de nós ocidentais. E isso é uma das coisas que nos complica, que é uma barreira no momento de interpretar a Escritura. Porque ainda que esse texto aqui tenha uma mensagem para nós, porto-alegrenses, gaúchos, aqui em 2012, a gente precisa levar em consideração que esses textos foram escritos para outro público, em outra época. E a gente então tem que fazer essa transposição, extrair os princípios e aplicá-los a nós hoje, numa outra cultura, numa outra vivência. Nós somos, gente, os confins da terra, se nós olharmos a fé cristã a partir de Jerusalém. Nós estamos nos confins da terra. E a gente precisa então ultrapassar essas barreiras. Se os autores bíblicos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, e a gente encontra isso lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda Pedro 1, 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos ou guiados pelo Espírito Santo. Quando a gente falou sobre a inspiração do texto bíblico, a gente disse isso. Deus não psicografou sua mensagem. Deus simplesmente falou a pessoas de diversas maneiras, às vezes até em sonhos, e essas mensagens foram escritas pelos autores bíblicos, e muitas vezes com o seu vocabulário. Lembram que eu falei dos evangelhos? É a mesma história, é o mesmo conteúdo, mas uma leve diferença de abordagem. Por quê? Pela perspectiva de cada autor. Nem por isso deixa de ser inspirado. Nem por isso deixa de ser divino, mas também é humano. E é por isso que numa leitura, regras de interpretação de texto, gramaticais, têm que ser respeitadas. Do contrário, vamos ter problemas. Então aqui diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas Deus moveu pessoas a escreverem esta mensagem. Se assim é, o Espírito Santo, queridos, é o melhor intérprete destes textos. Mas claro que não se diz isso de uma maneira desleixada. Bom, agora eu não vou nem ler, o Espírito Santo vai me revelar. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Elas vivem a sua vida sem se dar conta de que este texto aqui é inspirado por Deus, e elas querem que Deus crie uma nova inspiração na sua vida, no seu dia a dia, de tal modo que Deus fale com elas sem que elas prestem atenção ao que Deus já falou.
E por isso uma das obras do Espírito Santo, que Jesus mesmo disse que ele teria, ele vos lembrará tudo o que vos tenho ensinado. Então, o ensino está aqui, queridos. O Espírito Santo vai fazer o quê? Nos teus momentos de desafio, no teu dia a dia, lá na tua família, pode te ajudar a resgatar esse ensino que você já leu. Agora, se você nunca leu esse texto, se você não conhece a revelação, como é que Deus vai falar contigo no teu dia a dia? Há uma tendência de que você confunda a fala de Deus com emoção, ou com aquilo que você gostaria que Deus falasse. De repente você diz, Deus me falou. Aliás, as pessoas falam com tanta facilidade, Deus me falou. Eu às vezes me assusto. Deus me mostrou, pastor. Pastor, Deus me falou. Eu fico impressionado. Eu acredito que Deus fale. Mas às vezes as pessoas dizem isso e não se dão conta. Elas falam que Deus falou uma coisa que é contra a Escritura. Deus não falou. É impossível, porque o mesmo que inspirou esse texto aqui é o que fala hoje. Então, com isso, nós precisamos nos conscientizar de que sim, é importante ler a Bíblia. Aqui nós temos revelação de Deus. Deus usou pessoas que deram a sua vida para deixar essa revelação, para que nós não ignorássemos essa revelação. Você lembra lá de 1 Coríntios? Quando Paulo diz a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês desconheçam. Pois bem, tudo que a gente precisa para a vida está aqui. Deus usou homens através da sua ação para que escrevessem algo que estava encoberto e que ficou agora revelado para um fim proveitoso, para a nossa educação na justiça, para a nossa correção, para a nossa admoestação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está tudo aqui, gente. O que o Espírito Santo quer fazer hoje? No nosso dia a dia, ele vai resgatar leituras que a gente fez desse texto, para que nos momentos de necessidade, essas palavras, essas verdades, saltem ao nosso coração e a gente saiba como agir, como reagir, como se defender, como orar, como fazer qualquer coisa em nossa vida. Ou seja, o fato de eu dizer que o Espírito Santo é o melhor intérprete, não quer dizer que ele substitui a Escritura, porque daí nós vamos usar o nome do Espírito Santo, mas quem vai dirigir a nossa vida são as nossas emoções. O que a gente gosta, o que a gente quer fazer, aquilo com o qual a gente mais tem afinidade. Não, nós precisamos pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Se o Espírito Santo, nos momentos difíceis, vai nos relembrar essa palavra e às vezes até nos dar maior clareza sobre essa palavra quando nós no passado lemos ela e não entendemos. De repente agora num assunto, num fato, o Espírito Santo resgata a palavra lida muitos anos atrás e dá sentido a ela que até então não havia. Isso aconteceu comigo várias vezes, porque muitos dos ensinamentos aqui registrados vão efetivamente fazer sentido quando a vivência desses textos ser uma realidade. Quando eu me enfrentar com desafios, com situações em que esses textos aí sim vão ter relevância e vão fazer pleno sentido, mais do que lá na minha escrivaninha, no meu quarto, né, em tese. Às vezes é no concreto, no dia a dia, que as coisas fazem sentido. Por isso, é importante que sim, nós saibamos que o Espírito Santo é o melhor intérprete dos textos. Ele ilumina. Acho que isso é uma coisa importante também de a gente diferenciar. Revelação é uma palavra que vai se resumir mais ao que já foi dado, aquilo que foi descoberto. Isso está aqui. O que o Espírito Santo faz hoje não é tanto revelação, mas sim ele ilumina o que já foi revelado para nos dar inteira compreensão. Como Davi disse, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Estava lá Davi com a lei, lendo a lei, mas ele sabia que de alguma maneira o Espírito Santo é o melhor intérprete desta lei. Então ele pede, Senhor, desvenda os meus olhos, me ilumina para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A revelação já está ali, já está na lei, mas a compreensão,
a noção efetiva do que está ali é uma obra que é a do Espírito Santo. E que nós falamos mais em termos de iluminação. Porque falar em revelação pode dar a ideia de que outras coisas novas vão ser mostradas. E aí vai ter gente que vai querer continuar escrevendo a Bíblia. Como já houve recentemente dentro da igreja evangélica. Pessoas que quiseram continuar escrevendo este texto bíblico aqui. Aí nós vamos voltar para os nossos encontros anteriores, quando nós falamos dos apóstolos que andaram com Jesus e que receberam uma delegação específica de Jesus para escrever o texto bíblico, e este é um texto fechado. A revelação está fechada. Agora, o Espírito Santo ilumina verdades que já foram reveladas para que nós possamos fazer uso dessas verdades no nosso dia a dia. Aí alguém vai dizer, sim pastor, mas a história da igreja continua. A igreja continua ao longo dos séculos enfrentando os seus desafios, as suas polêmicas, crescendo, vendo diversidade, não há problema nenhum. Mas a doutrina está fechada. O fato de a igreja continuar crescendo historicamente não quer dizer que a doutrina pode ser alterada ou novas doutrinas acrescentadas. Então falar em revelação pode dar a ideia de que novas coisas, novas doutrinas vão ser criadas. E isso, conforme o texto bíblico, não podemos admitir. Por isso a obra do Espírito Santo é mais em termos de iluminação. João 3,3, o que diz lá? João capítulo 3, versículo 3. O que Jesus disse para Nicodemos? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quantos aqui nasceram de novo já? Levante a mão. Bom, como eu disse antes, vocês são as pessoas mais habilitadas para ler o texto bíblico e interpretá-lo corretamente. Porque há muita gente erudita que não nasceu de novo e que não consegue ver o reino de Deus. Ver a história, ver a semiótica, ver a semântica, ver a arqueologia, mas não consegue ver o reino de Deus. E essa é uma obra do Espírito Santo em nós. Por isso, iluminação é o esclarecimento das nossas mentes, de modo que a gente possa compreender as verdades reveladas na Escritura. Agora, o que se requer de quem interpreta a Bíblia? Mateus capítulo 11, versículo 25. Um dos temas relevantes na área da interpretação é a humildade. Mateus 11, 25 diz lá: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O que a gente encontra aqui não é um culto à ignorância, não é um culto à desinformação, não é uma ênfase às pessoas simples, mas é efetivamente uma demonstração de que só a ação de Deus converte uma pessoa. Pessoas às vezes hoje esclarecidas, que sabem dos limites da ciência, muitas vezes não dão o braço a torcer para essa dimensão espiritual do ser humano. Gente esclarecida, gente que já estudou, outros até vão chegar nesse dilema e vão ter que reconhecer que há muitas perguntas, há muitas interrogações para as quais não há resposta. Mas o fato aqui é que efetivamente não é por sabedoria humana que alguém se aproxima de Deus. Nós até podemos olhar a natureza e reconhecer que nela a glória de Deus está espelhada. Mas para o novo nascimento, a pessoa precisa da ação de Deus. E isso fecha bem com aquele texto de 1 Coríntios 2, que na sabedoria de Deus, nós não vamos conhecê-lo
por meio da nossa sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, que para muitos parece escândalo, loucura, mas para nós é o poder de Deus. Ou seja, há uma ação de Deus que é necessária. E aqui, quando fala que isso foi revelado aos pequeninos, num certo sentido também, demonstra que a tarefa da interpretação tem que ser vista com muita humildade de nossa parte. A compreensão bíblica, a interpretação bíblica, é importante que nós dobremos os nossos joelhos, nos coloquemos diante daquele que inspirou este texto e peçamos a Ele que nos fale, nos ensine, nos ilumine sobre efetivamente o que Ele quis dizer com tudo isso, e façamos isso no nosso dia a dia. Como eu disse antes, Davi orou: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mesmo assim, queridos, a iluminação divina não substitui o empenho humano. A Escritura chama a atenção muitas vezes para a subutilização que fazemos da racionalidade que Deus nos deu. Lá em Salmos capítulo 32, versículo 9, há um texto que diz: não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Claro que a gente pode olhar esse texto e interpretar ele de muitas maneiras, né? Mas me parece que a menção do cavalo e da mula sem entendimento parece que às vezes é o que o ser humano quer fazer ou faz consigo próprio. Ele se subutiliza, ele se menospreza na tarefa da interpretação, ou ele é muito preguiçoso, e aí ele relega para o plano místico uma coisa que Deus lhe quer dar com o uso da sua razão, das suas faculdades, que é a criação de Deus. A gente vê muito, eu já falei aqui, o Deus Salvador, a gente não vê o Deus Criador. A gente se esquece que a inteligência nos foi dada por Deus, não foi dada pelo diabo. Tem gente que acha que a inteligência foi dada pelo diabo no dia que lá Adão e Eva comeram do fruto proibido. Nada que ver. A inteligência, a racionalidade foi Deus quem nos deu. O fato do ser humano ter caído e não sujeitar-se a Deus é uma outra questão. Mas Deus nos deu inteligência, Deus deu capacidade para Adão de dar nome a todos os animais. E eu suponho que essa nomeação tenha sido por classificação de espécies e assim por diante. Deus deu inteligência para o ser humano. Agora, ele não precisa confiar na sua inteligência como um ente absoluto, mas ele pode entender que essa inteligência dada por Deus é útil, inclusive na fé cristã. Um sermão que a gente faz, você acha que a gente desliga da racionalidade, liga na tomada do Espírito e apenas vira um instrumento mecânico pelo qual Deus se comunica? Bom, aí os animais podiam fazer o mesmo. Bom, Deus fez isso, né? Deus falou através da mula, ou não? Falou ou não, gente? Mas lembrem-se, assim como Deus inspirou autores humanos para escreverem o texto com a sua humanidade e o seu vocabulário, também numa pregação a racionalidade é usada. Uma mensagem tem que ter início, meio e fim. E é por isso que às vezes em alguns cultos mais místicos as pessoas simplesmente não entendem o que o pastor quis dizer, por onde ele começou e muito menos por onde ele terminou, porque ele entende que não, que na vivência cristã eu não uso a minha razão, eu me ligo na tomada do Espírito e aconteça o que acontecer. Bom, eu não duvido que isso possa acontecer. Eu não duvido. E não estou dizendo com isso que o Espírito Santo não nos dá revelação às vezes de coisas que a nossa razão até não compreende. Não estou dizendo disso. Não estou dizendo que o Espírito Santo nos revela coisas que a nossa razão nunca poderia compreender, às vezes até numa reunião. Não estou dizendo isso. Mas por que a gente dualiza? Por que a gente tem que dizer ou o Espírito ou a razão? Porque às vezes a gente vê textos assim e interpreta eles mal. O problema não é ter razão, o problema não é ser pobre aqui. O problema é ser humilde. Ou seja, não é o problema. A questão é nós sermos humildes e entendermos que há um Deus Salvador, mas há um Deus Criador.
que nos criou com as faculdades que a gente tem. Por isso os jovens têm que estudar, têm que se capacitar, têm que fazer o melhor. Na escola do meu filho, ele está aprendendo alemão. Hoje eu estou com 39 anos de idade. Eu conheço muito pouco de alemão. Isso me impediu, ou me impede, de ler muita coisa boa escrita na língua alemã, na área da teologia. Essa limitação eu não quero que ele tenha. Ele vai poder aprender mais, vai poder ler mais, vai poder estudar mais. Porque, infelizmente, nós não somos um país como a Alemanha. Nós somos uma colônia perto do que se construiu em termos de tradição acadêmica na Alemanha. Agora, ele está tendo essa chance desde pequeno. Eu queria ter tido. Aprendi o inglês, tem um outro caminho, também dá para fazer. Com isso eu estou dizendo que nós temos que investir nos nossos filhos, fazer o melhor por eles, e não em nome da fé, emburrecê-los ou subutilizar faculdades que Deus deu, não foi o diabo. Eu fico maluco com isso. Que às vezes as pessoas ficam num antagonismo, às vezes para justificar o seu lado. A pessoa não teve instrução, não teve capacidade de estudar. É uma pena. Teve muita coisa que eu gostaria de ter feito que eu não fiz. Mas eu não vou ficar emburrecendo agora as próximas gerações. Eu vou animá-los, incentivá-los para que eles vão mais longe. E às vezes não, a gente cria um falso dilema. Ou razão ou fé. E aqui vem uma frase, da teologia reformada que diz: todo conhecimento verdadeiro é conhecimento de Deus. A gente não tem que ter medo da verdade, porque no fundo a verdade vai sempre revelar quem? O dono da verdade. E o dono da verdade é Deus. Nós não temos receio dos descobrimentos científicos verdadeiros, porque eles só vão revelar o Deus verdadeiro.